Olá, pessoal! Na última aula, nós discutimos que as reações que ocorrem nos seres vivos são reações que compõem um conjunto de transformações químicas essenciais para que a vida ocorra e permaneça. Esse conjunto de reações que permite a obtenção de energia e moléculas essenciais à vida é chamado de metabolismo. O metabolismo é um conjunto de reações que pode se dividir inicialmente em dois tipos: o metabolismo primário e o metabolismo secundário. O produto do metabolismo são compostos orgânicos chamados de metabólitos. Então, o metabolismo produz metabólitos considerados primários e metabólitos considerados secundários. O que é chamado de metabolismo primário é o conjunto de reações que garante aquilo que é vital ou essencial para a ocorrência do ser vivo. E por ser essencial, ocorre em todos os organismos. E aí vocês devem se lembrar da nossa discussão inicial sobre o passado evolutivo químico comum, onde todos os seres vivos teriam evoluído a partir de um ser vivo inicial e que todos os compostos, então, que permitiram essa evolução, onde a matéria inanimada se tornou uma matéria viva, faz com que, então, todos os organismos vivos tenham o mesmo conjunto de metabólitos que são considerados essenciais, né, para garantir a vida, né? Dentro do metabolismo primário, como nós já discutimos, o metabolismo primário, ele engloba, então, o conjunto de reações que permite a obtenção das macromoléculas, que compõem a lógica molecular da vida. Dentre as macromoléculas, nós já citamos, tem-se os açúcares, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Então, os seres vivos, do mais simples ao mais complexo, vai apresentar esse conjunto de metabólitos garantidos pelo conjunto de vias de reações que compõem o metabolismo primário. A diferença é que seres mais simples vão ter um número menor de compostos de cadeias menores. Seres mais complexos têm uma complexidade dentro dessas classes, né, na sua composição maior. Agora, existem outras vias de reação que garantem o metabolismo secundário. O metabolismo secundário, diferente do primário, que é essencial para, né, a vida, né, a existência da vida, o metabolismo secundário ele é considerado um metabolismo de especificação, né, e de diferenciação. Então, dessa forma, é um metabolismo que depende de certos fatores e ocorre em determinados organismos, por isso o metabolismo de diferenciação. Nesse metabolismo, carbonos e energia são utilizados para sintetizar compostos que são específicos de uma determinada espécie, de uma determinada espécie viva. Então, o que compõe o metabolismo secundário? Depende, existem diversas substâncias, entre eles, quando a gente fala de plantas, fungos e algas, o metabolismo secundário é que garante, por exemplo, os princípios ativos presentes, então, nesses organismos vivos e que nós podemos utilizar para fins medicinais. Então, o metabolismo primário é o conjunto de reações que promove a síntese de compostos ou metabólitos que são considerados essenciais, portanto vitais para a existência da vida. O metabolismo secundário é o conjunto de reações que garante a síntese de compostos que são específicos de acordo com a espécie, de acordo com o organismo vivo, e além disso,
essa produção ela é influenciada por fatores internos e externos a esse organismo. Esse metabolismo secundário, então, garante uma série de questões envolvendo, como eu disse, a diferenciação e a adaptação dessa espécie. Para exemplificar, eu vou mostrar para vocês aqui um esquema do que seria o metabolismo secundário de plantas, tá? Então, no metabolismo secundário, as plantas, então, elas mandam um suprimento de energia de carbono para garantir a sua adaptação e comunicação com o meio externo. Então, vamos analisar primeiro essas raízes dessa planta. As raízes da planta, então, vão produzir compostos orgânicos. Então, não diferente daqueles que são produzidos no metabolismo primário, que são macromoléculas, são polímeros, que a gente deu destaque, os compostos do metabolismo secundário são compostos de cadeia menor, são compostos orgânicos menores, e por serem menores, muitos deles são voláteis, justamente porque são compostos que podem ser liberados. Essa liberação desses compostos voláteis de cadeia carbônica menor garante a comunicação planta-planta e a comunicação planta-inseto. Então, por exemplo, as raízes dessa planta liberam aqui 2 tipos de metabólitos secundários e nessa comunicação planta-planta, chamada de alelopatia, esses compostos que são liberados num efeito alelopático podem fazer com que as outras espécies próximas a essa raiz tenham basicamente 2 efeitos. A alelopatia pode incentivar a germinação de outras plantas, ou o efeito alelopático da liberação desses compostos pode inibir a germinação de outras plantas. Por isso, por exemplo, quando a gente vai fazer uma horta, é importante verificar a compatibilidade entre as espécies, porque algumas espécies podem liberar compostos químicos que inibem o crescimento de outras, enquanto algumas podem estimular o crescimento de outras. Esses compostos que estão aqui citados são compostos do tipo terpênicos e são exemplos de compostos que são princípios ativos produzidos pelas plantas e que teriam, por exemplo, atividade antifúngica e antimicrobiana, tá? Nesse exemplo ainda, os compostos produzidos pelas raízes, né, um exemplo hipotético, mas ele ainda pode auxiliar na comunicação planta-inseto. Nessa comunicação planta-inseto entra também o mecanismo, que é o mecanismo que pode envolver a atração ou a repelência. Então, da mesma forma que as raízes produzem compostos que podem favorecer ou inibir o crescimento de outras plantas próximas, os compostos produzidos podem atuar como compostos que vão atrair insetos ou espécies. Outras espécies, né, de parasitas e predadores seriam afugentados. Esses compostos ainda produzidos, eles também fazem a defesa da planta, né? Então, aquilo que eu falei que seria o princípio ativo, que seria interessante para o uso dessa planta, também serve como a defesa da planta. Então, esses compostos que são liberados pela raiz vão proteger a planta contra fungos e contra um antimicrobiano de modo geral, né? Um antifúngico e antimicrobiano. Com relação às partes aéreas da planta, ainda os compostos produzidos, eles podem ser compostos que são liberados a fim de atrair espécies que vão fazer a disseminação das sementes dessa planta. Então, os compostos fazem a atração de alguns animais que vão ter essa função de disseminar as sementes. Ainda, na linha dos compostos voláteis, esses compostos voláteis tanto podem atrair as espécies que vão disseminar as sementes, quanto podem atrair os polinizadores.
Então, os polinizadores são atraídos pelas flores, pela beleza e cores das flores, mas também pelo aroma. E este aroma, então, tem a função dessa atração. A disseminação de sementes e a atração de polinizadores faz parte de uma mensagem evolutiva onde as espécies têm como mecanismo biológico muito forte a programação biológica de perpetuação do seu DNA. Então, esses mecanismos de liberação de compostos na busca de que essa planta seja polinizada ou as sementes disseminadas para que essa espécie prolifere, de fato é uma programação biológica para que a espécie tenha êxito. E essa programação biológica pode ter como pano de fundo aquele histórico que nós discutimos, onde foram necessários bilhões de anos para que a vida se desenvolvesse da forma como ela é hoje. Então, nesse mecanismo de desenvolvimento e adaptação que resistiu a essa evolução, essa programação biológica para a perpetuação da espécie foi registrada. Então, como eu falei, existe o mecanismo de atração, de repelência, ou ainda temos o mecanismo de defensores que agem como repelentes, né? Substâncias que vão ser liberadas agindo como repelentes para várias espécies. Por fim, um último exemplo, compostos do tipo hidrocarbonetos presentes na folha, produzidos pelas folhas, como são compostos apolares, eles acabam atuando como uma película cerosa sobre a superfície da folha, que tem, dentre as funções, esses hidrocarbonetos que são produzidos, eles podem atuar na fotoproteção da planta ou ainda como uma espécie de barreira protetora para evitar a perda de água em função de altas temperaturas. Então, essa camada de compostos apolares dificulta que a folha perca água para o ambiente em dias muito quentes. Então, essa produção desses vários metabólitos atendem a uma demanda da espécie vegetal. Então, dependendo da forma, do ambiente em que esse vegetal está sendo cultivado, ele vai ser estimulado a ativar esses diferentes mecanismos. E aí, só para chamar atenção, nesse mecanismo de defesa contra patógenos, são produzidas também muitas toxinas e toxinas bastante potentes. Então, por exemplo, quando nós escolhemos uma espécie vegetal para fazer um chá, é importante verificar a saúde da planta. Por quê? Uma planta que tenha sido atacada por fungos, bactérias, nematóides ou qualquer outro tipo de invasão, vinda de um parasita ou de um predador, essa planta vai mobilizar carbono e energia na síntese de compostos tóxicos para que ela faça sua defesa. E essas toxinas são extremamente potentes e, dependendo da dose no qual elas forem consumidas, elas também podem trazer prejuízos para a nossa saúde. Muitas delas são hepatotóxicas. Então, é sempre importante verificar a saúde da planta e, por isso, a gente vê a recomendação de que, por exemplo, chás não sejam dados a recém-nascidos, porque a relação tóxica, ela é dose dependente da massa. Então, para bebês, isso pode ser bastante complicado. Um outro exemplo para vocês entenderem esse metabolismo, esse conjunto de reações de especificidade e que diferencia as espécies, a árvore, dama da noite, como vocês sabem, ela exala um forte odor no período da noite. Isso se deve ao fato de que as suas florzinhas são bem tímidas, são branquinhas, e o polinizador dessa planta é um polinizador noturno, a mariposa. Então, no período da noite, para que essa planta se destaque dentre as outras, já que não há o artifício das cores para chamar atenção para suas flores, essa planta tem um pico de produção de compostos voláteis no período que vai da tarde e da noite,
para que ela se diferencie das outras espécies vegetais e atraia o seu polinizador, que é a mariposa, que é um polinizador noturno. Então, aqui é um exemplo muito claro dessa programação biológica para a perpetuação da espécie. Então, o metabolismo foi voltado para uma especificidade em função de um polinizador específico para essa espécie vegetal. Ainda, para que vocês tenham uma ideia dessa especificidade desse metabolismo, quando a gente fala de laranja e limão, são dois organismos vivos, obviamente diferentes, com muitas características diferentes. Então, naquilo que se refere ao metabolismo primário, a composição básica é aquela mesma: carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Mas no que se refere ao metabolismo secundário, existem aqui os compostos de diferenciação que vão fazer da laranja a laranja e o limão. E para mostrar para vocês algo bastante curioso, a substância responsável pelo odor da laranja é o limoneno, que é um terpeno, é um hidrocarboneto, e a substância responsável pelo odor do limão também é um hidrocarboneto, é o limoneno. A única diferença entre eles é a questão da estereoquímica. O composto responsável pelo odor da laranja é o limoneno, cujo enantiômero é o enantiômero R. Já o enantiômero S faz com que os compostos que o produzam tenham odor de limão. Então, o que a gente conclui aqui? Apenas uma questão espacial, vocês vejam, é apenas uma questão de organização espacial dos grupos, faz com que esse composto tenha propriedades muito diferentes, né? O odor da laranja é bem diferente do odor do limão. Então, até a questão estereoquímica, ela é importante dentro da produção desses metabólitos e da sua função. Então, esse exemplo é um exemplo para mostrar para vocês o quanto existe uma especificidade em função do conjunto de reações que um organismo vivo pode desempenhar. Então, dentro das reações metabólicas, e voltando ao assunto da última aula, que fala da primeira lei da termodinâmica, da conservação de energia, pensando na conservação de energia e considerando também o que nós já discutimos, incluindo o estado estacionário dinâmico, as reações metabólicas elas podem ser divididas em duas vias. Uma via que é o catabolismo, que equivale às reações de degradação, e a outra via é o anabolismo. Então, o metabolismo, como eu disse, é um conjunto de reações. O conjunto que caracteriza um organismo. Dentre as vias metabólicas, nós temos as vias de degradação e as vias de síntese. As reações de degradação são reações do catabolismo e as reações de síntese são as reações do anabolismo. Como a gente vai compreender isso? Moléculas maiores, elas são mais energéticas. Essa maior energia se deve ao número de ligações carbono-carbono, como nós já discutimos. Primariamente, essa energia vem do Sol, no processo da fotossíntese, está acumulada nessa ligação química, e quanto maior a molécula, mais ligações, mais energética. Essa molécula mais energética, como ela tem um conteúdo energético maior, é uma molécula menos estável. Dentro do conjunto de reações que caracterizam o catabolismo, essa molécula ela é quebrada, fragmentada, gerando fragmentos menores e, consequentemente, a energia que estava acumulada nessas ligações é uma energia que é liberada para o organismo e aproveitada em outros processos. Então, como resultado do catabolismo, são geradas moléculas menores e, por serem menores, menos energéticas e, em função disso, mais estáveis. A degradação, ela é acoplada à via de síntese, pois esses fragmentos que são formados são fragmentos que não são perdidos. Esses fragmentos são aproveitados como blocos construtores
para a síntese de outras moléculas, compondo aquela lógica que a gente discutiu do estado estacionário dinâmico. Ou seja, uma molécula, ela é produzida, ela é liberada, ela exerce a sua atividade dentro do organismo após um tempo que é característico de cada molécula e da sua função. Existe um conjunto de reações de captura dessa molécula, ela é degradada, os fragmentos gerados são aproveitados para refazer essa via ou em outras vias, num processo que garante a primeira lei da termodinâmica, que garante a conservação de energia e de matéria. Então a gente diz que o catabolismo está acoplado ao anabolismo. Acoplado no sentido de fornecer não só matéria, que são os fragmentos, os blocos construtores, mas também de fornecer a energia, porque dá para perceber aqui, né? Esse processo do catabolismo libera energia. Logo, a síntese de moléculas, ou seja, refazer as ligações químicas, precisa absorver energia. Então, a energia que é liberada no catabolismo, ela é aproveitada nas reações de síntese, de forma acoplada, onde, de fato, a eficiência ela é muito grande e as perdas são mínimas, tá? Então, do ponto de vista energético, a manutenção da energia celular é essencial para que haja sempre uma quantidade de energia disponível para a síntese de biomoléculas. E isso é garantido quando essas vias são acopladas, o catabolismo e o anabolismo. Antes de enxergar como essas vias se acoplam, nós vamos primeiro interpretar essas vias isoladamente. Então, como eu falei para vocês, nas reações de degradação, a reação inicia-se de um substrato, de um composto orgânico, de cadeia longa, portanto, mais energético. Após o processo de degradação, essa molécula é quebrada, a ligação química é rompida e a energia que estava contida nessas ligações, ela é liberada. O resultado disso é que o conteúdo energético dos produtos, portanto, é menor que o conteúdo energético dos reagentes, né? Pois houve a liberação de energia. Essa comparação está sendo feita não a nível de ATP, de entalpia, mas em termos de energia livre. Isso porque a energia livre se refere ao conteúdo energético interno de uma molécula, ou seja, o conteúdo intrínseco de energia, ou seja, o quanto de energia aquela molécula tem, a sua estabilidade em função da natureza das ligações químicas que compõem aquele composto. Então, dizer que um composto tem uma energia maior, energia 1, que é o substrato, é o reagente, isso quer dizer que as ligações químicas deste composto são ligações mais energéticas. E por serem ligações mais energéticas, esse composto com maior energia é menos estável. Quando há a quebra, a degradação dessa molécula e a liberação de energia, nós falamos de energia livre, porque o conteúdo energético dos produtos, em função da natureza das ligações que compõem as moléculas do produto, são ligações mais estáveis, menos energéticas, então nós temos um produto com um nível de energia menor. Então, ao falar de ΔG, nós estamos falando de algo que é característico da molécula, ou seja, não depende do caminho de reação. É uma característica da molécula. Então, percebam, nesse caminho de reação, nós temos um reagente instável se convertendo em produtos mais estáveis, havendo a liberação de energia. Se há liberação de energia, o produto mais estável, essa reação, então, é uma reação que é uma reação favorável, né? No sentido em que ela está escrita, né? Há uma reação favorável. No entanto, apesar de ser uma reação favorável, a gente percebe que
energeticamente compensa o substrato se transformar em produto, mas mesmo assim existe uma alta barreira de energia de ativação a ser transposta pelas moléculas do substrato para que ele se converta em reagente. Então aqui eu volto com vocês em outra ideia muito importante. Não é porque um caminho de reação é favorável que a reação acontece livremente. Mesmo que um caminho de reação seja favorável em termos de ΔG, existe uma energia de ativação associada. E a energia de ativação, então, tem a ver com o caminho no qual a reação ocorre. E nada tem a ver, então, com a natureza da molécula do substrato com a natureza da molécula do produto. Porque, nesse caso, a gente percebe que é um caminho favorável em função da liberação de energia. Quando um processo ocorre com liberação de energia, sendo que o ΔG do substrato é maior que o ΔG do produto, nós dizemos que essa é uma reação exergônica, né? Houve a liberação de energia e o resultado disso é um ΔG negativo, então é uma via exergônica. Dentro dessa via exergônica, vamos entender a energia de ativação. A energia de ativação, então, tem a ver com o caminho de reação, com os choques, as colisões, com a cinética da reação necessária para a conversão do substrato em produto. Então, para que essa reação ocorra, deve ser fornecida a energia necessária para que as moléculas consigam transpor esse ápice, né? Tem a energia necessária para a formação do estado de transição, onde as ligações que vão se modificar vão se romper e aquelas que vão se formar começam a se formar. Esse estado mais energético só vai se formar se essa energia for fornecida. Nas reações em laboratório, essa energia de ativação ela é fornecida por meio da elevação da temperatura, ou seja, pelo aquecimento. No entanto, em termos de organismos biológicos, nós já discutimos que os organismos vivos são isotérmicos. Então, o aumento da temperatura não é um caminho de reação razoável para que a energia de ativação seja fornecida dentro de um processo biológico. Agora, fazendo a mesma interpretação de uma curva de um sistema onde o ΔG é positivo. Aqui a nossa interpretação aqui seria então uma via de síntese, onde moléculas menores servem de substrato para a síntese de uma molécula maior. Usando a mesma lógica, as moléculas menores têm maior estabilidade, menor conteúdo energético, então têm níveis menores de energia. Quando a absorção de energia, a energia é absorvida, novas ligações são formadas e moléculas maiores podem ser sintetizadas. O resultado dessa síntese é que essas moléculas têm menor estabilidade e um conteúdo energético maior. Então, nesse caminho de reação, houve a absorção de energia, então nós temos um ΔG positivo. Então, aqui nós temos um exemplo de um progresso de reação de um processo endergônico, tá? Uma reação endergônica. Da mesma forma, para que o estado de transição seja alcançado, essas moléculas do substrato precisam receber uma quantidade de energia necessária para que elas possam atingir o topo da curva, né, o estado de transição, e com isso possam reagir. E neste caso também, essa energia de ativação deve ser de alguma forma compensada para que esse processo ocorra. Dentro do meio biológico, como eu falei, e considerando a primeira lei da termodinâmica, os processos endergônicos se acoplam aos processos exergônicos. Então, o processo exergônico libera energia e o processo endergônico absorve energia para que ocorra, ou seja, catabolismo acoplado ao anabolismo. E este acoplamento, então, faz com que o aproveitamento de energia seja bastante eficiente. E aqui, então, para mostrar esse acoplamento, eu mostro para vocês as duas curvas conectadas, tá? Nessa conexão do processo exergônico para o processo endergônico, nós vamos fazer a seguinte interpretação. Da conversão de A para B, nós temos que B
tem um conteúdo energético maior do que aquele que A apresenta. Então, B é menos estável. Esse caminho AB seria um caminho de reação endergônico, né? Um substrato mais estável absorve energia e se transforma em um produto menos estável. Já interpretando o caminho de reação que converte B em C, nós percebemos que B, então, tem um conteúdo energético maior e B, quando reage, dá origem ao produto C, que é menos energético. Então, de B para C, nós temos um caminho de reação espontâneo e, portanto, exergônico, houve liberação de energia. Nesse caminho de reação, então, a gente conclui que o produto C é o produto de menor energia, então aqui exergônico, aqui endergônico. Esse acoplamento nos mostra como isso ocorre, tá? Aqui eu não estou falando em que ordem isso ocorre, está mostrando como as vias se conectam. Então, a transformação de A para B precisa absorver energia, a transformação de C para D precisa liberar energia. E aí, eu já aproveito para poder falar para vocês algo bastante importante. Dentro dos processos biológicos, absolutamente todas as reações, no final, como processo global, são energeticamente favoráveis. E esse gráfico já nos dá essa perspectiva. Então, percebam, quando eu comparo a energia necessária para a conversão de A a B com a energia que foi liberada quando ocorreu o processo BC, nós percebemos que há um saldo energético. Então, vejam como essa evolução do organismo biológico é uma evolução muito, muito eficiente, né? Seria quase perfeita. Dentro das nossas células existem processos endergônicos onde há absorção de energia, mas essas etapas são mais que compensadas pelas etapas exergônicas. Então, todos os processos acontecem havendo um saldo energético ao final. Então, essas máquinas são máquinas extremamente eficientes para a transformação de energia e aproveitamento de energia, fazendo a primeira lei da termodinâmica ser aplicada com bastante eficiência. Agora, se a gente analisa a curva ainda, vocês vão perceber que ao acoplar as curvas, B, na verdade, passa a ser um intermediário de reação. Porque B não é o produto final. Ele é o produto da primeira etapa, da etapa endergônica, mas é o reagente da segunda etapa, que é a etapa exergônica. Então, B é um intermediário de reação. Então, o que a gente conclui dentro dessas curvas? O que acopla uma reação endergônica a uma reação exergônica é uma molécula, é um intermediário. Quem acopla um processo que precisa absorver energia a um processo que libera energia é uma molécula, é um intermediário, que aqui nós estamos chamando de B. Então, B é o intermediário transferidor de energia do processo que é exergônico para o processo que é endergônico. Então, resumindo, as moléculas de alta energia, cujas ligações químicas são instáveis, elas são de alta energia, elas no processo então de degradação, elas se quebram, gerando moléculas menores e de baixa energia. Esse processo então envolvendo essa quebra, né, é o processo de degradação, como a gente vê. Quando esse processo ocorre, esse processo é um processo então que vai haver liberação de energia. Essa energia liberada permite que moléculas de baixa energia
absorvam energia no processo de síntese e sejam convertidos em moléculas maiores e de mais alta energia. Então, tanto a síntese como a degradação tem como transportador de energia, acoplando o processo endergônico ao processo exergônico. O transportador de energia é uma molécula que é a molécula de adenosina trifosfato, a molécula de ATP. Essa molécula de ATP, ela então permite levar energia para os processos que demandam energia, pois elas são sintetizadas nos processos que liberam energia. Então, o ATP, sempre que a gente vai falar de bioquímica, o ATP é um composto que a gente tem que dar destaque, é um composto muito importante. Como eu falei, ele é o transportador de energia. Vou falar de novo. Calor não é uma fonte útil de energia dentro dos sistemas biológicos, uma vez que somos isotérmicos. Então, o transporte de energia entre os processos ocorre de forma química, ocorre via molécula. Essa molécula de ATP, como já foi dito, é uma molécula instável e essa instabilidade faz com que ela tenha alta energia acumulada em suas ligações. As ligações fosfato são ligações altamente instáveis e altamente energéticas. Quando essas ligações se rompem, a energia liberada nessa quebra é uma energia aproveitada quimicamente para que os processos endergônicos ocorram. Então, o ATP, como transportador de energia química, é o intermediário comum que acopla as reações endergônicas às reações exergônicas, ou seja, aquele intermediário que a gente viu na curva, o intermediário B, é o ATP. Como eu falei, o grupo fosfato terminal ele é transferido a uma variedade de moléculas receptoras. Então, esse grupo fosfato ele é o grupo que se quebra liberando energia. E este grupo, além de transferir energia, ele é um transferidor de grupos que permite a ativação das moléculas para que elas passem por reações químicas. De forma bem geral, lá na química orgânica, vocês aprenderam que hidroxilas, por exemplo, são grupos abandonadores ruins. Mas se nós utilizarmos catálise ácida, esse grupo, por protonação, é um grupo que pode atuar como grupo abandonador na forma de água, que é uma molécula neutra e, portanto, um bom grupo abandonador. Então, quimicamente, nós podemos converter grupos abandonadores ruins em bons grupos abandonadores por protonação. Em meio biológico, uma das estratégias para converter grupos abandonadores ruins em bons grupos abandonadores é a participação da molécula de ATP. A molécula de ATP pode, por exemplo, na conversão de um álcool, o ATP pode transformar o grupo hidroxila em um grupo OPP, um grupo fosforilado com grupo fosforila, e a diferença é que este grupo é um excelente grupo abandonador nas reações biológicas. Então, o ATP ele é responsável por fornecer energia para os processos endergônicos, ele é sintetizado durante os processos exergônicos e também torna as reações facilitadas por converter grupos abandonadores ruins em bons grupos abandonadores. A gente vai ter tempo para discutir isso, mas em linhas gerais o que ocorre é que, então, o ATP com o grupo trifosfato é uma molécula de alta energia. Quando o ATP é quebrado, a energia é liberada, né? Quando o grupo trifosfato é quebrado, a energia é liberada e essa energia é aproveitada então nos processos endergônicos. A molécula de ATP, quando perde um grupo fosfato e libera energia, dá origem à molécula de adenosina difosfato, que é mais estável, porque tem só 2 grupos fosfato. E essa molécula, então, de ADP, num processo exergônico, a molécula de ADP, no processo exergônico onde houve a liberação de energia,
a energia que foi liberada no processo exergônico, ela é utilizada para fazer com que um grupo fosfato se ligue ao grupo difosfato, regenerando o ATP. Então, novamente, nós vemos as vias acopladas. As vias endergônicas, que precisam de energia, chega o ATP é quebrado, a energia é liberada, gera ADP. Nas vias exergônicas, a energia é liberada dos processos, essa energia não pode ser convertida na forma de calor, né? Alguma coisa sim, mas a maior parte não pode. Essa energia, então, ela já é utilizada para permitir que um grupo fosfato se ligue ao ADP, regenerando o ATP. Então, exergônico gera ATP, endergônico consome ATP. O que eu falei para vocês? Que nos meios biológicos, no final, os processos são sempre favoráveis. Os processos são sempre favoráveis porque, mesmo que haja o consumo de ATP, gerando ADP, no final deste ciclo existirá sempre um saldo de ATP, em função da eficiência dessas máquinas em converter energia, tá? Rapidamente, só para vocês terem uma ideia, esse ciclo que converte ATP em ADP, ele é tão importante para a produção de energia que nós metabolizamos essa molécula diariamente em massa compatível com o nosso peso corporal. Então, uma pessoa de 60 quilos, ela metaboliza ao longo de um dia ATP em ADP, neste ciclo que é reciclado, né, gente? Claro, algo equivalente a 60 quilos ao final desse processo, tá? Ainda, a gente percebe aqui nessas vias a questão da energia de ativação, né? Nós precisamos entender essa energia de ativação. Já discutimos que essa energia de ativação, ela tem a ver com o processo no qual a reação ocorre. Em linhas gerais, vamos entender a reação de ativação. Vamos de novo voltar para o exemplo do álcool, tá? Digamos que a gente tem aqui na reação um nucleófilo vai atacar o carbono usando seu par de elétrons para deslocar o grupo hidroxila. Como nós já discutimos, esse grupo hidroxila é um grupo abandonador ruim. Dependendo do pH no qual a reação for conduzida, vai haver a saída de um grupo hidróxido, que é uma base forte, e por ser uma base forte, um grupo abandonador instável. A saída de um grupo abandonador estável faz com que os produtos tenham alta energia. Esse caminho de reação que leva a esse ataque, né, é um exemplo de um caminho de reação onde a gente tem a saída de algo que levaria a um caminho endergônico. Agora, o que é a energia de ativação? A energia de ativação tem a ver com o caminho no qual a reação vai ser conduzida para que o produto seja formado. Então, a energia de ativação tem a ver com a aproximação do par de elétrons com o orbital do nucleófilo. Então, quando esse nucleófilo se aproxima do carbono, essa aproximação, se ela é difícil ou se ela é fácil, isso vai impactar no quanto de energia deve ser fornecida. Então, vamos pensar no caso de um grupo como esse, onde essa aproximação, então, é baseada na diferença de comportamento, a aproximação do nucleófilo, dependendo da estrutura, que pode ser difícil em função dos pares do oxigênio. Mas se esse grupo tiver protonado, a gente já discutiu que a protonação, a gente demonstra a carga no oxigênio, mas é o carbono que paga o preço em função do efeito indutivo, então ele fica super protegido. Então, a protonação, neste ataque do nucleófilo, vai fazer com que o nucleófilo seja atraído mais prontamente pelo substrato. Essa atração foi favorecida pela protonação. Como esse grupo, o carbono, se tornou mais deficiente em elétrons, a aproximação do nucleófilo com o seu orbital se torna mais simples. Ou seja, aqui tem uma energia de ativação menor associada. Aqui
a energia de ativação ela é mais alta, porque essa aproximação, ou seja, o ataque que leva a essa substituição é um ataque mais difícil, aqui é um ataque mais fácil. Então, a energia de ativação tem a ver com caminho de reação, né? Sob o ponto de vista da cinética, a gente poderia falar sobre a orientação dos grupos durante as colisões, para que essas colisões se tornem efetivas, né? Bem, vamos entender a energia de ativação. As barreiras de ativação, então, são importantes para a estabilidade das biomoléculas. Vou falar disso também. Então, nesse processo aqui, ó, que converte B em C, nós temos um processo que é favorável termodinamicamente, uma vez que B tem energia maior, né, um conteúdo energético maior do que o conteúdo energético do produto C, ou seja, é um caminho de reação cujo ΔG é negativo. Mesmo que esse caminho seja termodinamicamente favorável, porque o produto é mais estável do que o reagente, mesmo sendo o produto mais estável do que o reagente, nós não temos uma reação acontecendo livremente. Por que essa reação não acontece livremente? Ela não acontece livremente porque, apesar do ΔG ser favorável, existe uma barreira de energia de ativação a ser vencida pelas moléculas para alcançar o estado de transição e a reação ocorra. Ou seja, a conversão, mesmo que energeticamente favorável, só vai acontecer quando a energia necessária, a energia de ativação está disponível no meio. Então vamos pensar, no caso das biomoléculas, eu falei para vocês que ao final dos processos, todos os processos são energeticamente favoráveis. No entanto, todos os processos biológicos têm barreiras de energia de ativação que devem ser vencidas para que as biomoléculas possam reagir. E essa energia de ativação ela é crucial para a estabilidade das biomoléculas. Se não houvesse essas barreiras, como os processos são sempre favoráveis de forma global na biossíntese, poderiam acontecer reações indesejáveis livremente, sem que houvesse um controle em função da necessidade metabólica daquele organismo. Então, a energia de ativação, sob o ponto de vista evolutivo, químico, ela é uma conquista de estabilidade das biomoléculas, né? Como eu falei para vocês, nós somos isotérmicos com temperaturas que estão em torno de 36 graus, mas as reações da maioria dos seres vivos estão dentro dessa faixa. As reações que ocorrem com os seres vivos estão em torno de 35 a 37 graus Celsius. Então, eu volto àquela questão que eu disse. A energia de ativação para um processo biológico não pode ser obtida à custa da elevação da temperatura pela absorção de calor, né? Então, as reações biológicas, elas vão acontecer todas a 35 a 36 graus Celsius ou nessa faixa de 35 a 37, dependendo do organismo. Se vocês puxarem da memória, lá na química orgânica, nas reações que nós fizemos no laboratório, com muita frequência, nós fizemos reações onde os compostos orgânicos reagiam quando eles eram levados à ebulição. Então, muitas vezes nós usamos temperaturas bastante superiores a 100 graus para que as reações acontecessem. Então, algo bem diferente das temperaturas dos organismos vivos. Então, as reações biológicas possuem um nível de energia livre compatível com a fisiologia celular. O que é isso? Um reagente em relação ao nível de energia do produto, essa diferença de energia tem um caminho de reação que é favorável, que é compatível em termos de ΔG, para que reagentes se convertam em produtos em termos de ΔG, né? Então, a fisiologia celular
ela é compatível com essa conversão. Porém, de forma que sugere um paradoxo, essa conversão favorável sob o ponto de vista de ΔG, ou seja, exergônico, tem uma alta barreira de energia de ativação que deve ser vencida. E como eu falei para vocês, essa alta barreira de energia de ativação é para impedir que reagentes se convertam em produtos, já que os produtos são mais estáveis, de forma livre. Exemplo muito simples disso. Já falei para vocês que a ATP é uma molécula de alta energia, ela é instável. E o ADP, que é o produto da quebra do ATP, é mais estável. Se não houvesse uma energia de ativação envolvida nessa quebra, nossas células não conseguiriam armazenar ATP durante os processos exergônicos para acoplar aos processos endergônicos, porque essa quebra iria acontecer livremente. O resultado dessa quebra acontecendo livremente é que essa energia não seria aproveitada e ela acabaria sendo dissipada na forma de calor, tá? Então, o que acontece é que essa energia de ativação, da forma como ela é prevista em função da natureza das moléculas, demandaria temperaturas que as nossas células não suportariam. Mas então, como resolver esse problema? Esse problema é resolvido dentro da bioquímica com o que é chamado regulação enzimática. As reações na bioquímica de conversão de substratos em produtos, ela é regulada mudando o caminho no qual a reação ocorre. Esse caminho de reação ele é alterado com o uso de um catalisador, e o catalisador para os processos biológicos são moléculas, macromoléculas, polímeros, que são as proteínas. As proteínas, então, fornecem caminhos de reação cuja a energia de ativação ela é menor. Então, percebam, na ausência da enzima, uma alta energia de ativação que demandaria altas temperaturas. Quando essa reação vai ocorrer, a enzima correta é liberada. Quando a enzima é liberada, um caminho de reação diferente, em função da atividade catalítica, ocorre, e esse caminho tem uma energia de ativação para essa conversão que é compatível com a fisiologia celular. E aí esse processo ocorre. Então, o metabolismo é composto pelo catabolismo, pelo anabolismo, e esses conjuntos de reações são reações que têm os catalisadores específicos, que são as enzimas, que permitem que tanto a síntese quanto a degradação ocorram. E as células, como mecanismos evolutivos de bilhões de anos, são extremamente inteligentes. Para que essa reação não ocorra sem controle, o substrato não é compartimentalizado com a enzima. Eles são compartimentalizados de forma diferente. Então, quando o processo vai acontecer, a enzima é liberada e aí ela entra na célula e permite que a reação ocorra. Antes disso, eles ficam separados, tá? Então, as reações que precisam de uma variação muito grande de energia de ativação acontecem com a ação de várias enzimas em sequência. Então, como eu disse, essas várias enzimas que permitem, que fornecem esses caminhos de reação com menor energia de ativação, são as rotas ou vias metabólicas, que podem ser do metabolismo primário ou do metabolismo secundário. A título de exemplo, a conversão da glicose em gás carbônico, a gente já citou bastante aqui na aula, gás carbônico e água, né, a glicose dos alimentos, ela ocorre com a ação sucessiva de mais de 20 enzimas. Então, é um processo extremamente elaborado. Então, a via metabólica, aqui eu faço apenas um recorte do mapa metabólico, que são mapas que mostram todos os caminhos, todas as rotas, as vias de reação que os organismos produzem. A via metabólica principal ela é definida pela velocidade enzimática, como aquela que
possuir menor velocidade, definindo o destino da maioria das moléculas. Então, a via principal de catálise de uma reação depende da velocidade da reação. Então, nesse exemplo, nós temos aqui A sendo convertido em B ou em C. Comparando os dois caminhos de reação, né, percebe-se então que esse caminho utiliza uma enzima E1, esse utiliza a enzima E2, e a constante de velocidade para os processos então se altera em função do tipo de enzima utilizada. Observando a constante de velocidade, a gente percebe que a taxa de formação de B tem uma constante, que é uma constante que leva à obtenção de 0,15 mol a partir de 0,5 mols de A. Já C é obtido 0,8 a partir de 0,5 mol. Fazendo os cálculos em função das concentrações, acha que a constante K1 é 3 e a constante K2 é 16. Então, a conclusão que a gente chega, comparando então as constantes de velocidade, é que a enzima E2 é mais rápida. A via principal, portanto, vai ser aquela em que os produtos estão em maior concentração. Então, a via principal é a via onde A é transformada em C. E essa via principal é aquela que envolve as enzimas mais rápidas. Então, o que isso quer dizer? As enzimas são específicas, que são catalisadores específicos, e essa enzima, como específica, ela tem maior afinidade por A do que E1 tem. Essa especificidade garante com que as reações ocorram de forma muito rápida, sem a ocorrência daquilo que a gente vê muito na química orgânica de produto principal e produto secundário. As reações catalisadas por enzimas, elas são específicas para produtos específicos. Dentro desse contexto, vou dar um exemplo para vocês entenderem essa questão da especificidade. Aqui está a representação gráfica de uma enzima que é a álcool desidrogenase. Essa enzima, como eu disse, é uma macromolécula. Essa macromolécula é uma proteína. Essa proteína, então, que é a álcool desidrogenase, ela exerce a função de enzima de catalisador, tá? Essa enzima, ela promove a oxidação de álcoois. Vimos essa reação na química orgânica. Então, a álcool desidrogenase oxida o carbono sp3 a carbono sp2, convertendo o álcool a aldeído, e na sequência a formaldeído desidrogenase converte o formaldeído em ácido fórmico. Já discutimos que o ácido fórmico ele é extremamente tóxico. Então, a produção de pequenas concentrações desse composto pode levar à cegueira permanente ou a óbito em função da alta toxicidade. E alguns casos de intoxicação com metanol podem acontecer porque esse é o solvente de alguns inseticidas ou ainda combustível alternativo. Então, em alguns casos de adulteração, inclusive de bebidas, já foram registrados casos de intoxicação com esse composto. A toxicidade, então, ela vem não do metanol diretamente, mas do seu produto de oxidação, que é o ácido fórmico. Se essa intoxicação acontecer, o caminho para evitar a cegueira ou óbito é o tratamento da pessoa que fez essa ingestão com etanol. Quando a pessoa consome etanol, então a pessoa vai ter que tomar uma bebida alcoólica, né, que sofreu essa intoxicação com esse álcool metanol, porque o etanol, que é o álcool comum, na presença da álcool desidrogenase, ele é convertido por oxidação a aldeído, né, o etanol. No estágio seguinte, oxidativo, ele é convertido a ácido acético. Altos níveis de ácido acético vão ter efeitos como a ressaca, mas estão longe de terem os efeitos tóxicos que o ácido fórmico tem. Como eu te falei, pequenas concentrações já podem levar a óbito. Então, qual é a questão? A álcool desidrogenase é uma enzima extremamente específica e ela é específica para o etanol.
Essa enzima, ela só reage com este álcool, metanol, na ausência do etanol. Então, se uma pessoa foi intoxicada com metanol e imediatamente ela consumir etanol por uma competição enzimática, considerando a constante de velocidade da reação, a afinidade estrutural do álcool etanol pela enzima, pelo sítio ativo da enzima, ele é muito maior. Nessa competição, não existe via principal e via secundária, existe via única. Se as duas moléculas estão disponíveis, aquela que tem maior afinidade é ela que vai interagir com a enzima e vai reagir. Nesse contexto, a enzima vai oxidar o álcool e vai fazer com que o metanol não sofra metabolismo e ele então vai ser liberado para o meio sem sofrer metabolismo oxidativo, vai ser liberado na urina, no suor e não vai exercer seu efeito tóxico. Então esse exemplo é para mostrar para vocês a especificidade desses catalisadores biológicos que são extremamente eficientes, permitindo que todas as reações necessárias para a manutenção da vida possam acontecer com energia de ativação compatível com 36 graus Celsius. E aí, só para dar um destaque, né, como eu falei para vocês, a energia, então, ela é transferida na forma de molécula, a adenosina trifosfato, acoplando os processos exergônicos aos energônicos. E ainda, pensando em fechar esse ciclo para entender de modo geral a lógica da bioquímica, eu não poderia deixar de falar para vocês da molécula que registrou todos os avanços evolutivos, que foi o DNA. Então, o DNA é um polímero, então é uma macromolécula que, dentro da sua estrutura química, carrega as informações essenciais para que ocorra a replicação celular e, portanto, permitiu que a vida se perpetuasse. Esse polímero é um polímero extremamente frágil. Então, por exemplo, se a gente retira esse polímero do núcleo de uma célula, coloca no tubo de ensaio e agita, essa agitação é suficiente para quebrar a dupla fita do DNA, que é essa molécula nesse formato de dupla fita que eu tenho certeza que vocês já viram. Então, fora da célula é uma molécula extremamente frágil, e essa fragilidade é porque essa dupla fita é mantida à custa de interações intermoleculares. Mas essa molécula tão frágil foi responsável por registrar toda essa evolução ao longo desses bilhões de anos, permitindo todo esse processo evolutivo químico, né? A informação que é codificada no DNA e permitiu a replicação celular é a informação registrada nos cromossomos, os cromossomos contendo esses vários DNAs, que é a informação necessária para sintetizar as proteínas que compõem um organismo vivo. Vamos lá. Uma rota metabólica, que é o que eu falei para vocês, é o conjunto de reações que ocorre com presença de enzimas específicas. Quem são as enzimas? As proteínas. Então, a informação genética que garante quais são as proteínas que vão ser sintetizadas é a informação preciosíssima que garante as enzimas necessárias para que um organismo sintetize todos os produtos que ele precisa. Então, como eu falei, a laranja tem limoneno, o limão tem limoneno, mas com estereoquímicas diferentes. Quem comandou a síntese do limoneno para que ele tivesse estereoquímicas diferentes foram as enzimas. A enzima que tem na laranja não tem no limão. E isso foi garantido pelo código genético dessas espécies que mostraram quais proteínas cada um vai sintetizar para garantir as enzimas que vão produzir esses diferentes produtos. Então, a transferência de informação biológica, a informação hereditária preservada pelo DNA é uma informação essencial, crucial para a perpetuação e desenvolvimento da vida. Então, agora a gente fecha a lógica bioquímica, enfim, né? Então, uma célula é um sistema isotérmico,
de macromoléculas que se autocontém, automonta, autoajusta, autoperpetua e que extrai energia livre do meio ambiente. Bem, autoajusta, eu dei um exemplo rapidinho para vocês. Eu falei da questão do estado estacionário dinâmico, onde já existe um mecanismo prevendo, por exemplo, a complexação da hemoglobina com monóxido de carbono. Então, o organismo vivo tem vários mecanismos de autoajuste prevendo modificações químicas que podem levar à perda de atividade de uma molécula. A autoperpetuação, falei para vocês sobre aquele mecanismo, por exemplo, das plantas de produzir compostos voláteis para atração de polinizadores ou de agentes que vão fazer a disseminação das suas sementes. Então, a autoperpetuação não só em nível daquele indivíduo, mas de autoperpetuação do DNA daquela espécie em outros indivíduos, tá? Ainda a gente discutiu no começo que tudo isso só foi possível porque a célula surgiu e a célula compartimentalizou essas macromoléculas, permitindo que essas macromoléculas interagissem entre si. Então, a célula, ela conduz reações consecutivas promovidas por catalisadores específicos, que são as enzimas. A célula se mantém, a gente discutiu, em um estado de equilíbrio dinâmico, distante do equilíbrio com o meio ambiente. Discutimos que o equilíbrio com o ambiente só acontece com a morte. O equilíbrio que nós estamos falando é um equilíbrio dinâmico da concentração das moléculas que são importantes para a manutenção de uma célula. Então, esse estado de equilíbrio é o equilíbrio entre as reações de catabolismo e anabolismo. A autorreplicação, conseguida pelo sistema linear, de codificar a informação que é autorreparável. Então, ao longo de toda essa evolução, essa autorreplicação de todas as moléculas e do DNA se tornaram mecanismos extremamente elaborados, porque existe um eficiente mecanismo de autorreparação. Então, o DNA, a gente chegou a ver alguns exemplos na orgânica, constantemente como molécula está sujeito a reações indesejáveis que podem converter seus grupos em grupos que podem fazer com que essa molécula perca atividade. Mas existem mecanismos previstos que evoluíram para reparar essas moléculas, conseguindo corrigir erros que possam acontecer. Por exemplo, por resultado de mutação por contato com radiação ultravioleta, por resultado de mutação com agentes carcinogênicos, que seriam, por exemplo, derivados benzenoides, fumaça, agentes carcinogênicos de modo geral. Então, com esse histórico, que é um pouco longo, eu quis dar para vocês uma visão da bioquímica, mostrando essa evolução que supostamente aconteceu a partir do Big Bang e da formação de elementos simples como hidrogênio e hélio, até chegar em sistemas altamente elaborados de perpetuação da vida, com eficientes sistemas que permitem a replicação e a reparação dessas estruturas, mostrando o quanto quimicamente essa evolução permitiu organismos vivos extremamente elaborados e adaptados a condições de vida que nós temos aqui na Terra.